Alô, saxofonista, tudo bem com você? Eu tô ótimo. Eu sou o Thiago Oliveira, editor aqui do canal do Pablo Ribeiro, e esse é o Desmistificando o Sax. Galera, vou ser bem objetivo. No Desmistificando de hoje o assunto é agudos. Se você quer melhorar a qualidade dos seus agudos no saxofone, se você acha que os seus agudos estão saindo meio feios e precisa melhorar muito, essa aula aqui é pra você. Então, sem mais delongas, vamos pra aula. Fala, saxofonista, Pablo Ribeiro por aqui para trazer para vocês mais informações desmistificando alguns temas do saxofone, e hoje a gente vai falar sobre agudos, como tirar melhores agudos no nosso saxofone. Desse tema que a gente vai falar hoje, certo? E eu queria contar uma história para vocês, certo? Assim, quando eu iniciei no saxofone, eu tinha também muita dificuldade de tirar os agudos e eu não sabia por quê, né? E geralmente os meus agudos também no meu saxofone eram magrinhos, desafinados, né? E eu não sabia por que aquilo acontecia, né? Enfim, com o tempo eu fui descobrindo que alguns mecanismos, certo? De maneira de ajustar esses problemas eram que influenciavam, certo? Nessa resultante melhora dos agudos, né? E eu acreditava muito antigamente, e talvez seja o pensamento que você tenha, que um material melhor vai te trazer, né, aquele resultado do agudo bonito. E para falar a verdade para vocês, a questão do agudo bonito, amplo, né, cheio, afinado, ele não é resultante de um material. Claro que um material ele pode te fornecer alguma facilidade a mais, mas, assim, no todo, no geral, é possível tirar, certo? Com o material que você tem aí, certo? À sua disposição, um agudo bonito. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, sabendo disso, certo? Eu trouxe aqui dois grandes mitos aí que tem, enfim, rolado na internet, né? E que a gente vai desmistificar e a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? O primeiro grande mito que a galera fala muito na internet é o quê? Aperta ou não aperta a embocadura? E o fato é que, já quebrando de cara, certo, essa situação, é que aperta sim, certo? Mas você tem que se colocar uma questão, agora que eu falei para você que aperta, né? O que é apertar demais e o que é apertar de menos? Porque o que acontece? Enfim, os agudos, geralmente no saxofone, eles são magrinhos, pequenos, né? E por que isso acontece? Porque as pessoas apertam demais quando vão para o agudo, certo? Agora, se a gente apertar de menos, a gente chega nem a alcançar o agudo, certo? Vai acontecer talvez isso aqui, ó, quando você estiver tocando. Apertei de menos aqui, nem sai o meu agudo. Então, se eu apertar de menos, eu não vou fazer com que haja pressão sobre a minha palheta e a palheta não vai vibrar, né? Não tem tanta pressão aqui. Então eu preciso sim apertar, ter uma pressão ali da minha mandíbula, certo? Em relação à função da minha palheta para ela vibrar. Então, quebrado esse primeiro mito aí, certo? Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão buscar certa essa pressão ideal, né? E essa pressão ideal você pode estar estudando ela tanto, enfim, no médio como no agudo, certo? De que maneira? Você vai pegar aqui a sua boquilha, certo? E aí você vai soprar o mais relaxado possível, deixa ar passar, fazendo com que a palheta nem mesmo, certo, vibre. Dessa maneira aqui, ó, numa nota Si, por exemplo. E aí o que você vai fazer? Você vai fechando aos poucos, você vai colocando pressão, dessa maneira. E aí você vai notar que vai chegar uma hora que o seu som ele vai ficar espremido, certo? E ele não vai sair direito o som. Ó, reparem agora. Isso daqui, esse espremido, esse som crispado, ele é o resultado de uma sonoridade, né, de uma embocadura com realmente bastante pressão, né? E o som de ar, muito ar dentro do tubo, é o resultado de quê? De uma embocadura com, enfim, pouca pressão, né? Então, o meio termo você tem que encontrar fazendo esse estudo e prestando atenção qual que é a resultante da sonoridade. Então, eu sei pelo feeling, certo? Por fazer esse exercício, onde que é. Na mesma coisa acontece no agudo, pessoal. Então,
lugar aqui, certo? No agudo, que é apertado demais, chega ao ponto de bloquear o som. E tem uma hora, certo? Que realmente ali é o lugar certo da pressão dos meus lábios. Tem também uma questão da língua, né? A posição que ela tá, ela vai direcionar bem a nossa coluna de ar. E pode ser que seja essa situação que você esteja vivendo, certo? Enfim, quebrado esse mito aí sobre embocadura, aperta ou não aperta? Claro que você tem que apertar, porque senão nem vai sair som, certo? Mas a grande questão que você tem que se colocar, tô apertando demais ou tô apertando de menos? E aí, o que vai te dar, certo? O mapa para esse caminho, tipo, se tá apertando de mais ou de menos, é a resultante sonora. Se o som ele estiver saindo com qualidade, é porque ele está na pressão ideal, certo? A sua embocadura. Outra dúvida e mito aí que a galera tem falado muito na internet, certo? É chamar essas três chavinhas aqui de Três Marias, certo? Isso aqui não se chama Três Marias, pessoal. Isso aqui se chama C1, C2 e C4, certo? Que essa chave aqui também do Mi, certo? Faz parte também dessas chaves C. Então, C1 é o Ré, C2 é o Ré sustenido, C3 é a chave do Mi, e na sequência, C4, certo? A chave do Fá, e C5 aqui, ó, a chave do Fá sustenido agudo. Então, chamar isso aqui de Três Marias, certo? Foi uma maneira que a galera na internet aí encontrou de se referir a essa chave. Só que quando a gente faz isso, a gente exclui esses dois conjuntos aqui, que faz parte dessas chaves. C1, C2, C3, C4 e C5. E é tão mais fácil chamar, enfim, da maneira correta que tem toda a gráfica do saxofone, as posições, as chaves têm nomenclaturas, né? Então, enfim, só para afirmar para vocês, o nome dessas três chaves aqui é C1, C2 e C4, certo? Então, C1, C2 e C4. Chamar agora, certo? Dessa nomenclatura. A nomenclatura é pelo menos uma nomenclatura francesa, certo? Existem outras nomenclaturas, como por exemplo a norte-americana? Existe, certo? Mas aí, tipo, a gente vai realmente de onde vem a informação, né? Da onde que veio toda a metodologia, a questão dos métodos criados, foi realmente na França e a mais comum hoje que é utilizada. Se eu não me engano, essa tabela foi feita por um saxofonista francês mesmo, certo? Então, em alguns métodos, as referências de nome de chave, certo? É essa, né? Só para completar a informação, aqui é a chave 1, chave 2, chave 3, chave 4, chave 5, chave 6, a chave do Dó, chave do Si, chave do Si bemol, chave do Sol sustenido, certo? Eles chamam isso aqui de bis também, certo? Ou P, né? Aqui é o X. Aqui é a chave de oitava, aqui C1, C2, C3, C4, C5, certo? Aqui é o TF, aqui é o TA, aqui é o TC, e enfim, por aí vai. Tem nome para todas as chaves, né? Seria interessante a gente falar sobre isso, certo? Em um tema de um próximo vídeo. Mas a grande questão agora de como melhorar o agudo, né? O que eu tenho que fazer para melhorar o meu agudo? Você tem que prestar primeiro atenção que quando a gente toca essas chaves aqui agudas, certo? O C1, C2, C3, C4, C5, essas notas aqui, elas são todas alta afinação. Então, por isso que às vezes não soa bem. Você tá tocando lá, sei lá, no culto lá da sua igreja, ou você tá tocando na sua banda, vai fazer um solo e fica desagradável o som. Geralmente, certo? As pessoas não entendem isso, mas geralmente essa sonoridade desagradável vem pela desafinação. Por quê? Porque tá tudo alta a afinação, certo? Então é papel de saxofonista saber que toda essa parte aqui dos agudos é tudo muito alta. Então, a gente conseguir mexer nessa afinação para colocá-la para baixo é super importante para a gente ter um bom resultado sonoro, certo? Outra coisa também que você deve se preocupar é sobre o volume, certo? Sonoro, volume do seu agudo. Geralmente fica um volume magrinho, né? Por quê? Porque você tem medo de deixar o agudo soar, né? Então não tenha medo de deixar o agudo soar, certo? Deixa ele soar na mesma proporção, por exemplo, do grave do seu saxofone. A não ser que naquela dinâmica que você tá tocando aquela música, você querer tirar realmente um agudo suave, certo? Agora na questão de deixar o som do saxofone sair,
realmente encontra ali a pressão ideal da embocadura e deixa o ar passar para dentro do seu instrumento de forma que a amplitude ela aconteça. Então, não seja a pessoa que se retrai na hora que for tocar o agudo, dessa maneira. Não, deixa ele soar mesmo, o agudo ele soa. Então, a gente não tem que ter medo, certo, em deixar o agudo soar. Realmente deixa a sua palheta vibrar de forma que você faça com que o seu agudo ele tenha amplitude. Então, pessoal, esse é a nossa dica de hoje, certo? Desmistificando aí sobre apertar ou não a embocadura, certo? A gente precisa apertar a embocadura, mas saber o que é de mais e o que é de menos. Três Maria, certo? Esse nome é um nome genérico que colocaram aqui no Brasil para essa chave. Na verdade, o nome dessa chave é C1, C2 e C4, certo? Se preocupem com a afinação e com o volume do seu agudo, que ele com certeza, certo? Com certeza, se você fizer bem essa estratégia que eu tô falando aqui para vocês, com certeza o seu agudo vai soar de outra forma. Então, pessoal, muito obrigado, certo, por assistir esse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo desse canal aqui, falando um pouco mais sobre os mitos do saxofone. Valeu!